Linha de ataque. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio de Linha de Ataque, o podcast que entra sempre na ofensiva e onde os seus participantes acham que sabem falar de futebol. Eu sou o Tiago Alexandre e ao meu lado está aqui o Henrique Damas. Ao meu lado, do outro lado do computador, por assim dizer. Olá a todos mais uma vez. E nós hoje, à semelhança do que já tínhamos prometido no anterior episódio, nós hoje vamos falar sobre o futebol ucraniano. Vamos tentar abordar o crescimento deste futebol e vamos falar naturalmente das principais equipas e dos principais jogadores. Este tema acabou por surgir inevitavelmente devido a este conflito e devido a esta guerra que está a acontecer na Europa entre a Rússia e a Ucrânia. E nós no anterior episódio, e se quiserem ouvir podem ouvir o episódio anterior, nós já falámos um pouquinho sobre este tema, já falámos sobre a nossa opinião relativamente às sanções impostas tanto pela UEFA como pela FIFA aos clubes. E para dar continuidade vamos falar aqui também sobre este tema, mas num panorama futebolístico que acaba por ser o mote deste podcast. E Henrique, para a primeira pergunta, o que eu gostava de saber, e relativamente aqui tanto à história como à tua opinião, por assim dizer, é se o facto e como é sabido, o futebol ucraniano, as equipas ucranianas já existiam antes da própria independência da Ucrânia, que foi nos anos 90, e o que eu te queria perguntar é se essa independência acabou por trazer a revitabilidade e melhorou o futebol ucraniano, ou isso não aconteceu e as equipas ucranianas estavam melhor antes dessa tal independência. Olha, Tiago, posso responder a essa pergunta e vou-te já responder assim diretamente com uma resposta curta. Haviam equipas ucranianas antes da dissolução da URSS, que deu a independência à Ucrânia, tinham mais pressão, quer a nível interno, quer a nível europeu, do que têm agora. Eu mais à frente falarei desses exemplos, mas assim sucintamente, pronto, a URSS dissolve-se no ano de 1991, no mesmo ano em que é criada a Federação Ucraniana de Futebol, a FFU, e em 92 a Ucrânia, já como país independente, entra na UEFA e na FIFA no ano a seguir, em 1992. A Ucrânia, enquanto país do futebol, e aqui posso já dar aqui um aconchego, por assim dizer, tem boas escolas de formação. Atualmente, claro, até porque cada um de nós ainda é novo, temos 21 anos, e há ali destaque para dois clubes da Ucrânia, que são o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev este ano está presente na UEFA Youth League e, curiosamente, foi adversário do Benfica na fase de grupos, tendo imposto a única derrota do clube português na atual competição. Lá está, e também, se formos a falar da seleção ucraniana atualmente, tem muitos bons jovens jogadores formados nas academias, lá está, do Shakhtar e do Dinamo de Kiev, mas isso posso colocar maior foco nesse aspecto mais à frente do episódio. O que interessa dizer é que, pronto, voltando àquela que é a realidade do futebol da Ucrânia, em termos daquilo que é a bola de ouro, o país em si teve 3 vencedores, estava a ter 2. 2 que contam com 2 bolas de ouro, está cada um, antes da dissolução da URSS, tal do Oleg Blokhin em 1975 ao serviço do Dinamo de Kiev e Igor Belanov em 1986 ao serviço também do Dinamo de Kiev, e no pós-dissolução da URSS em 2004, um dos melhores jogadores, não só ucranianos de todos os tempos, mas também do futebol mundial, falo de Andriy Shevchenko, até há bem pouco tempo era o selecionador da seleção principal ucraniana e foi-o no Euro 2022, sendo, lá está, em 2004 venceu o Bola de Ouro ao serviço do AC Milan, ele também que é uma lenda do clube italiano. E falando já propriamente nos clubes, lá está, estou à espera da próxima pergunta que tu me faças para eu falar desses mesmos clubes que tiveram maior expressão antes da dissolução e após a dissolução. Não sei se quer já comentar essa questão. Antes dessa pergunta, eu gostava de fazer aqui um parênteses, porque neste momento acabou de sair uma notícia e já foi confirmada que
que Yaroslav Rakitsky, internacional ucraniano e jogador do Zenit, acabou por rescindir contrato com o Zenit, aconteceu mesmo agora, saiu uma notícia agora. Ok. E eu gostava de. Acho que foi por críticas ao governo russo, e eu gostava de saber a tua opinião sobre este tema, assim uma opinião curta. Olha, lá está. Pronto, Yaroslav Rakitsi, que era a defesa central do Zenit, se não jogasse na Rússia, se não estivesse a jogar na Rússia, isto não acontecia. Lá está, esta guerra, pronto, falando já, como falámos no último episódio, de rescisões de contratos com empresas russas, o próprio afastamento do Spartak Moscovo agora desta fase da Liga Europa, que permitiu ao Red Bull Leipzig continuar em prova. Isto é só mais um episódio daquilo que vai acontecer ao futebol durante este cenário de conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Na minha opinião, eu acho que, lá está, em direto à sua opinião, e Rakitic teve a sua opinião acerca desta situação. Agora também tem de se ter cuidado quando se dá essa opinião, sobretudo a público, tendo em conta esta própria situação, porque um jogador que está a jogar na Rússia, que é ucraniano e critica o próprio regime russo, obviamente que os donos do Zenit, e até por ligações não sabemos governamentais, claro que era uma situação previsível do que ia acontecer. Ele próprio já tinha sido afastado dos treinos nesta situação. E tu achas que acaba por ser, ou por outro, qual é que é a tua opinião sobre o facto dos jogadores estarem a rescindir contrato com os clubes numa altura em que o próprio mercado está fechado? Isso não acaba por ser negativo para a carreira do próprio jogador? Lá está, por rescindirem contratos, podem ter outras aberturas noutros campeonatos de outros países. Agora, acaba por ser prejudicial no sentido em que vão perder ritmo competitivo. Por exemplo, no outro episódio falei do caso do Júnior Moraes, que poderia ser convocado para o exército ucraniano devido a ter passaporte ucraniano e passaporte brasileiro. Também temos o tal treinador do Xerife, que foi convocado para o exército ucraniano, mas lá está, aí não rescindeu o contrato, apenas houve ali uma altercação, assim, digamos, do modo de funcionamento do clube. Por exemplo, tem-se vindo a revelar casos, por exemplo, Shakhtar Donetsk é um clube que capta muito jogadores brasileiros para o clube. E os jogadores brasileiros, nesse momento, estavam a passar dificuldades devido a essa situação. No entanto, ainda não rescindiram o contrato, porque o Shakhtar assim ainda não permitiu. Agora, as questões negativas que trazem estas situações, lá está, é a perda de ritmo competitivo para esses jogadores e a possibilidade de serem convocados para a guerra no sentido do lado ucraniano. Os ucranianos do lado russo, não sei se os jogadores russos são convocados para o exército, mas sei que no lado da Ucrânia isso ocorre. Bem, voltando aqui ao nosso tema, apesar disto também acaba por estar relacionado com o nosso tema, Sim. e pegando agora aqui nos clubes, dizer que 17 clubes já representaram a Ucrânia nas competições europeias, e apenas destes 17, apenas 7 representaram também a União Soviética, ou seja, a partir de 1990, a quando da independência, ou 92, salvo erro. 91, 91, a quando da independência da Ucrânia, já representaram 10 clubes a Ucrânia exclusivamente nas competições europeias. E o que eu te pergunto, e a juntar estes dados, dizer que em 2009 o Shakhtar conquistou a taça UEFA, e mais recentemente em 2015 o Dnipro chegou à final da Liga Europa, sendo que os melhores resultados da seleção ucraniana em competições internacionais foi agora em 2020, que chegaram aos quartos de final do Euro, sob a mão de Shevchenko. E o que eu te pergunto é se o futebol ucraniano neste momento está em crescimento. Olha, o futebol ucraniano neste momento está em crescimento. Há cada vez mais equipas e equipas diferentes a entrarem nas competições europeias, atualmente. Mas eu vou-te dar assim um retrocesso e dar assim um bocado de história. Temos vindo a falar aqui do Shakhtar Donetsk, falaste do Dnipro, também gostava de mencionar assim, o Dinamo de Kiev, que é o clube com mais ligas ucranianas atualmente, com 16. Lá está, à frente do Shakhtar Donetsk tem 13. Ambos os clubes têm o mesmo número de taças ucranianas, 13, e o mesmo número de supertaças do país, 9. Tu falaste que o Shakhtar venceu na época de 2008-2009 a Taça UEFA, que é a atual Liga Europa.
Curiosamente, havia outra equipa ucraniana, que eu já vou falar mais à frente, que estava lá presente, penso que eram duas, penso que o Dinamo de Kiev também estava presente nessa edição. O Dinamo de Kiev também, por sua vez, tem assim historial europeu. Venceu duas taças das taças, 1974-75 e 1985-86, lá está ainda sob o âmbito da URSS, e uma supertaça europeia no ano de 1975, também sob o âmbito da URSS. Tu falaste do Dnipro, esse Dnipro que tu falaste distinguiu-se, devido a problemas financeiros, no entanto renasceu sobre outro nome, que é o FC Dnipro 1, que atualmente ocupa o terceiro lugar da Liga Ucraniana, com ambições de chegar à Conference League da próxima época. Eu lembro muito bem dessa equipa do Dnipro na final da Liga Europa, tinha uma belíssima equipa. Nikola Kalinic, Ruslan Rotan, Evan Konoplyanka, Java Kankava, Denis Boyko, tinham um bom conjunto. Eliminaram os meios finais o Napoli, que era apontado como favorito a vencer a competição. No entanto, foi para o Sevilha, que lá está o Papa Liga Europa, vamos dizer assim. E mais atualmente tem-se vindo a revelar, eu vou falar aqui de dois clubes que têm vindo a ganhar destaque nas competições europeias. Três. Afinal são três. Temos o PFC Alexandria, que esteve na Liga Europa há bem pouco tempo, na fase de grupos, no entanto não se conseguiu apurar. Tens o Zorya, que costuma andar nas competições europeias nestes dias, sobretudo entre a Liga Europa e agora este ano, estiveram presentes na fase de grupos da Conference League, e também tens o Vorskla Poltava, que também já é um clube com alguma história do futebol ucraniano, tendo uma taça ucraniana, e que curiosamente cagaram no grupo do Sporting aqui há uns anos na fase de grupos da Liga Europa. Tens clubes que antigamente tinham grande expressividade, mas que hoje, pronto, alguns ainda estão na primeira Liga Ucraniana, outros já desceram aos escalões mais baixos do futebol ucraniano, sendo que houve um que também já se extinguiu. Vou começar a falar do Krasnodar, que está atualmente na primeira Liga Ucraniana, que é um clube com um currículo de competições nacionais, tem duas taças da Ucrânia. Tens o Tavria, o SC Tavria, que tem uma liga ucraniana e uma taça, mas que atualmente ocupa a terceira divisão. Tens lá está, já falei do Vorskla, tinha maior expressividade antigamente, ainda nessa época da URSS. Tens o Karpat Lviv, que atualmente está na terceira divisão. O Metalist, que era um grande clube da Ucrânia, mas que foi extinto, tendo participado nessa edição da Taça UEFA em que o Shakhtar Donetsk é o vencedor, tendo vencido o Benfica durante aquela fase de grupos diferente nessa altura, no Estádio da Luz por 1-0. Tens o FC Krivbas, que está atualmente na segunda divisão. Tinhas o Niva Vinnytsia, que está na terceira divisão. O Metalurg Zaporizhia, que também está atualmente na terceira divisão. Tinhas um clube que era o CSKA de Kiev, mas que hoje já não tem grande especificidade no futebol ucraniano. Não encontrei assim matéria de assunto acerca de onde em que divisão é que ele compete, ou mesmo assim a história do clube, mas encontrei a informação de que era um grande clube ucraniano da URSS, e que se evaporou depois da divisão do território sob influência russa. Agora fazendo uma pergunta e pegando mais na tua opinião, tu consideras que o futebol ucraniano é um futebol competitivo? Isto porque, se nós formos olhar para os campeonatos, eu diria que 80% deles foram ganhos por duas equipas. Tu achas que é um futebol competitivo? Olha, eu não acompanho muito do futebol ucraniano, mas quando ouço falar do futebol ucraniano, lá está, só há ali duas equipas que disputam o campeonato em si, o Dinamo de Kiev e o Shakhtar Donetsk. Eu acho que a maior competitividade prende-se nas equipas que descem de divisão e nas equipas que lutam por acesso a competições europeias. Já falámos do intercâmbio de clubes ucranianos para as competições europeias. Já foi, por exemplo, o PFC Alexandria, que este ano está a lutar para não descer. Tinhas o Vorskla, que também já foi às competições europeias. Tens o Zorya, mas o Zorya, digamos, nesta altura, para mim, é o terceiro maior clube da Ucrânia em termos daquilo que é classificação e daquilo que faz um campeonato ucraniano. O Kornomorets, que já foi também competições europeias e desta vez não luta, também ali para não descer divisão. Portanto, acho que a maior influência e a maior competitividade vem nessas duas hipóteses, ou na descida de divisão, por exemplo, históricos clubes ucranianos que já desceram de divisão e tinham expressividade no país, e também o apuramento para as competições europeias, porque o campeonato ou vai para o Shakhtar Donetsk ou vai para o Dinamo de Kiev. São dois clubes que estão um nível acima dos outros clubes na Ucrânia.
E agora, para finalizar, porque é que, de há uns anos para cá, os clubes ucranianos e o próprio campeonato ucraniano começou a investir mais em treinadores portugueses, como Paulo Fonseca, Luís Castro, e também em jogadores brasileiros? Olha, para já, porque vou-te dar, acho que, olha, eu ontem estive a ver a entrevista do Argel, treinador do Alverca, no Canal 11, à noite, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir, se não Sim, sim, tiveste, sim. se não tiveste, ouve. E ele disse uma coisa, não vou repetir exatamente as palavras, mas ele disse uma coisa que é verdade. Os clubes, ele falou no caso dos clubes brasileiros e portugueses, mas aqui vou estender ao futebol ucraniano. O futebol ucraniano é um dos vários exemplos que tem investido cada vez mais naquilo que não é só o futebol jogado em si, por exemplo, as estruturas, as academias, o próprio staff dos clubes tem vindo a cada vez a ser dado maior investimento a essas partes para tornar mais competitivas as equipas. Por exemplo, o Paulo Fonseca, o Luís Castro, que são os dois treinadores que eu me lembro assim à cabeça terem treinado na Ucrânia, o Paulo Fonseca no Shakhtar, o Luís Castro também no Shakhtar Donetsk, tiveram essa ambição de ir para a Ucrânia porque também viram que era um projeto consolidado, um projeto que lhes captava a atenção. Também fizeram dois grandes trabalhos, o Luís Castro no Shakhtar Donetsk, tendo inclusive eliminado o Benfica nas eliminatórias da Liga Europa aqui há bem recentemente, e também tivemos o Paulo Fonseca, antes de ir para Roma, a fazer um bom trabalho também no Shakhtar Donetsk. Lá está, também sob forte influência, não estou lembrado do nome, existia um diretor desportivo português no Shakhtar Donetsk, não sei se era José Boto, Luís Boto, ajuda-me aqui, não sei se consegue. Sim, sim, o José Boto estava no Shakhtar, sim. Na altura do Paulo Fonseca, pronto, e do Luís Castro, se não me engano. Lá está, também Sim, sim. foi aqui uma manivela assim de captação para esses dois treinadores. Também lá está, porque lá está, já falei, tem uma boa academia, tem bom desenvolvimento dos jovens jogadores. Já falei aqui que a seleção principal da Ucrânia tem uma média de idades muito baixa de jogadores ucranianos formados nesses dois clubes. E também constar que a Ucrânia, enquanto seleção, venceu o Mundial Sub-20. Estou a procurar, ok, em 2019. Sim. Foi em 2019. Curiosamente, alguns jogadores dessa equipa que atualmente jogam na seleção ucraniana, como lembrar, por exemplo, Denis Popov e Mykola Shaparenko, curiosamente, dos jogadores do Dinamo Kiev. Portanto, essa situação, cada vez maior investimento e maior preocupação naquilo que é o staff, no desenvolvimento dos jogadores, não só no futebol jogado em si, mas também nos bastidores, podemos dizer assim, no off the record, dos clubes ucranianos. E um fator interessante que também gostava de saber a tua opinião é o Lunin, que é um guarda-redes formado no Real Madrid, tem apenas 6 jogos pela seleção ucraniana e tem 3 guarda-redes à frente, 2 dos quais são do campeonato ucraniano. Este fator acaba por levar assim um maior investimento ou achas que é mera casualidade? Então, por exemplo, o André Lunin, que se destacou, olha, curioso, se não foi no Zorya, foi do Dnipro enquanto clube, o extinguido, não o atual, antes de arrumar ao Real Madrid, também porque, lá está, é um bom jovem guarda-redes, claro que no Real Madrid está tapado por um dos melhores guarda-redes do mundo, que é o Thibaut Courtois, mas, por exemplo, na seleção ucraniana, também há ali um guarda-redes do Shakhtar Donetsk que tem vindo a ganhar grande destaque sobre o Andriy Piatov, que é o crónico, digamos, guarda-redes da seleção ucraniana, que é o Anatoly Trubin. E também temos um guarda do Dinamo de Kiev a revelar-se, que é o Ruslan Nesheret, se não me engano. Não estou a enganar aqui nos nomes. Acaba também por ser uma influência sobre aquilo que é a aposta nos jovens jogadores. Eu não sei se o André Lunin esteve com a Ucrânia no Mundial de Sub-20, não me recordo, até porque ainda é muito jovem, mas também digamos que esse também, se o teve, foi um palco que o impulsionou para estas andanças. E respondendo à tua pergunta, também revela essa capacidade de investimento nos jovens jogadores da Ucrânia, por parte não só dos clubes, mas também depois a aposta de outros clubes europeus de maior renome nesses mesmos valores. Sim, o Lunin esteve nesse Mundial e fez os 90 minutos em todos os jogos. Mas agora, por exemplo, no último Euro, nem sequer foi convocado, foi o Buchan, foi o. Ajuda-me, foi o Piatov e foi o E outro. o Denis Boico, Sim, sim, exatamente. Sim. depois eles tinham levado três, não é? Curiosamente, dois guarda-redes do Dinamo de Kiev e um do Shakhtar.
Sim, e um dos quais jovem, um muito jovem, por assim dizer, mais jovem que o próprio Lunino. Depois um ali que está mais ou menos está ali a meio da idade de futebolista, e depois um guarda-redes muito experiente. Isto aqui também acaba por levar, se calhar, uma preparação bem conseguida por parte da equipa técnica. Sim. Também me lembro que na Ucrânia essa seleção também levou um ponta de lança que era do atual Dnipro, que era o Artem Dovbyk, que eu acho que também é dos melhores marcadores da Liga Ucraniana atualmente, e pronto, também revela assim o bom trabalho que os outros clubes ucranianos, podem o Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev, têm vindo a revelar atualmente. Neste caso, o Dnipro 1, que tem vindo a renascer o nome de Dnipro no futebol ucraniano. Bem, Henrique, olha, obrigado por mais um episódio, obrigado por teres estado aqui presente e por teres e por teres-nos contextualizado sobre parte da história do futebol ucraniano. Queres despedir-te? Não, olha, apenas dizer que lá está, mais uma vez, lamentar a situação atual, e nunca se sabe, tem-se vindo a revelar cenários, como nós já dissemos, tipo consequências propriamente ligadas ao futebol deste conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia. Não iremos saber o que é que vai acontecer de definitivo mais à frente e que consequências terá para o futebol ucraniano e também para o futebol russo, que são os dois países envolvidos. Lá está, mais uma vez, lamentar a atual situação em que a Europa se encontra, porque isto também menciona a Europa por serem dois países deste continente, e só espero que isto se resolva de uma maneira rápida e que lá está, que digamos assim pacífica, entre o presidente da Ucrânia e o presidente da Rússia, mas também não vou explorar, lá está, o lado político, porque não sou grande perito em política e porque este podcast é de futebol. E pronto, não hajam grandes consequências para o futebol destes dois países, por assim dizer, porque são eles que têm menos culpa desta situação política, claro. E dizer só que qualquer facto que tenha aqui sido mencionado pode já estar desatualizado à hora que este episódio está a sair, porque nós estamos a gravar no dia 2 de março, e pronto, e como isto é uma situação peculiar e que está praticamente a acontecer em tempo real, há factos que podem sair e que acabam por já estar desatualizados. Bem, Henrique, falta aí a tua despedida. Olha, já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Obrigado por terem estado desse lado, nós voltamos para a semana, até lá.